Olá, queridos, que Deus nos abençoe neste dia, que o Senhor fale aos nossos corações. Estou muito feliz de estar aqui, trazendo uma palavra de bênção na tua vida. Eu acho que vai servir para várias tomadas de decisões na sua vida, essa palavra, como tem servido para a minha vida depois que eu passei a exercitá-lo, a aprendê-lo. Amém, queridos? Sou Terezinha Tavares, missionária do Senhor, casada, mãe de 2 filhos e tenho uma família abençoada. Queridos, hoje eu quero falar com você uma palavra que a gente sofre muito por não procurar aprender. Depois que eu aprendi na palavra tomar algumas decisões, eu sofri menos. Hoje a palavra que eu quero trazer para você é: nem sempre Deus falou, mas sim a tua vontade que gritou mais alto. Você já se pegou, querido, falando para as pessoas algo dizendo que Deus falou? Ou fazendo algo dizendo que Deus falou quando Ele não falou? Tá cheio de pessoas aí, queridos, líderes religiosos, pastores, pai, mãe, pessoas que têm peso na nossa vida, dizendo que Deus falou quando Ele não falou. Queridos, é muito sério mesmo. Eu vou ler uma palavra aqui na Bíblia. Sempre há uma consequência da desobediência. Quando você sai dando profetada e dizendo que é profeta de Deus, quando você não cuida nem da tua própria vida, isso é sério. E sempre há uma consequência grave quando nós brincamos com a palavra. Esta que eu vou falar para vocês teve uma consequência de morte. Isso é muito sério. Quando você maquina toda uma situação e sai dizendo, Deus falou comigo. Sabe, queridos, eu vou falar 3 situações aqui que Deus fala. Precisa existir essas 3 situações aqui, porque senão vai falhar. Eu quero falar para você, queridos, uma situação de Davi. Davi, ele era rei, o melhor rei praticamente falado na Bíblia. O reinado dele foi um reinado onde ele ajoelhou, dobrou os joelhos ao Senhor Jesus todos os dias da vida dele. Errou, como eu e você, mas ele tinha um coração que se humilhava, não só pedia perdão, como perdoava. Então ele era um homem grato a Deus e com as pessoas. Só que como humano nós falhamos e Davi não foi diferente. Davi, num determinado momento ali do reinado dele, ele pede para o comandante do exército, Joabe, era um dos homens dele que trabalhava de confiança dele, para fazer um censo, um recenseamento, que é a contagem das pessoas, colher muitas informações, quantos homens, quantas mulheres, crianças, como que o povo vive. É o que o Brasil, né, os países fazem. O Brasil, que é o nosso país, faz, né? Eu acho que a cada 10 anos que é feito o censo. Naquele momento, Deus não pediu. Davi ficou preocupado quantos homens de guerra tinha. Naquele momento, ele não se preocupou que o homem que sempre defendeu o homem Davi foi Deus. Que ele não tinha necessariamente a preocupação de ter tantos homens de guerra. E o censo ia recolher isso para ele. E naquele momento, os homens foram o que mais pesou para Davi do que Deus. E ele vai e pede. Teve um momento ali que Joabe diz, mas é necessário mesmo, Senhor? Ele não ouviu e foi e fez o censo. Fez essa contagem. Primeiro passo, Deus não pediu para fazer. O que Deus não falou e você anda dizendo que Deus falou. E nós, queridos, é muito sério que às vezes a gente não leu todo o contexto da história bíblica, lê antes, lê depois, lê no meio, interpreta, pede orientação. Não, você pega um versículo como pretexto, né, no texto e usa.
Aquele versículo do texto você usa como um pretexto. Tipo assim, vamos pegar aí. Deus é comigo. Deus falou que é para mim ir, para mim fazer, porque Ele vai guerrear a meu favor, porque... Sim, queridos, Deus falou, mas tem uma vírgula. Deus é comigo se eu ouvir a voz do Senhor e obedecer. A gente esquece a vírgula, tem um porém. Sempre há um se na frente. Se eu obedecer, se eu ouvir. Entendeu, querido? Se eu orar, se eu dobrar os meus joelhos, não. Nós temos a tendência de ouvir mais a voz de Satanás, porque é um curto caminho, do que pedir para Deus em 3 situações. Queridos, o que eu aprendi, que para você começar a ter situações, decisões acertadas, vamos pegar um exemplo aí, você vai abrir uma loja. Você não pede para Deus primeiro, Deus, eu estou pensando em abrir uma loja e eu preciso disso. Ou eu tenho tanto em dinheiro, ou eu não tenho lugar para pôr um estabelecimento para a loja em si. Eu não tenho, eu vou ter que alugar, eu não preciso alugar. Todos os pós e os contras. Não, primeiro você vai, às vezes faz até um empréstimo primeiro, aluga, compra, se afunda em dívida. Depois você lembra, agora eu vou pedir para o Senhor me abençoar. Foi assim que Davi fez o censo. Joabe até falou, é necessário mesmo isso, Senhor? Não deu ouvido para ninguém, porque ele era rei, tinha peso, era um homem de Deus, Deus era com ele, mas nem sempre Deus manda e a gente, vai e faz. E foi assim com Davi, como é comigo, como é com você. Então, queridos, então você não fica usando o versículo bíblico como pretexto. Os versículos bíblicos sempre tem uma história antes, uma no meio, uma depois e uma vírgula. Se você fazer determinada coisa, acontece. E Deus, Ele tem misericórdia de nós, queridos. Eu estava no culto um dia desses e eu ouvi uma canção, queridos, aquilo mexeu de tal forma comigo, mas de tal forma, falava assim, você nunca vai saber o preço do teu pecado na cruz. Queridos, aquilo eu fiquei pensando, falei, Senhor, se eu for saber o preço dos meus pecados na cruz, nem tem como pagar. Então nós temos buscado um Deus misericordioso, porque senão nós éramos consumidos todos os dias. Mas vamos voltar aqui para o texto. E Davi, queridos, teve 3 situações ali que inclinaram para ele não fazer. Então, queridos, quando você for tomar uma decisão, você consulta 3 situações. A primeira é a palavra, a primeira. Antes de você orar, antes de você falar qualquer coisa, vá na palavra. Senhor, eu vou considerar a palavra contigo. Eu vou pegar um texto, eu vou pegar aquele texto, vou ver a condição dele. Se eu abrir um negócio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser fiel, eu tenho que orar, eu tenho que buscar. Vai ter ali algumas situações daquele texto, queridos. Não pega ele como pretexto, uma desculpa, entendeu? Então você fala, Deus, eu estou pensando em abrir uma loja, estou pensando em fazer uma viagem, estou pensando em casar, estou pensando em namorar com esse menino. Qualquer situação, qualquer. E eu queria que o Senhor confirmasse comigo em 3 situações. A primeira, eu estou te buscando e te pedindo. Como eu sou humano e posso errar, eu queria que o Senhor confirmasse através de um profeta. E esse profeta, Senhor, pode ser o meu pai, a minha mãe, desde que são pessoas de Deus, né, queridos? Meu pai, minha mãe, um profeta mesmo que você confia, o teu pastor, uma pessoa que tem uma liderança espiritual, um peso na tua vida. Que você confia na palavra, que é uma pessoa que tem responsabilidade. E o terceiro é a paz no teu coração. Senhor, se o Senhor me dá a palavra e não me dá paz, eu vou considerar que não é.
Se o Senhor me dá duas, mas não me dá a terceira, é sempre a paz no coração e caminhos abertos. Ah, mas no mundo tereis aflições. Sabe por que que tem? Porque Deus sabia que nós ia termos aflições por causa da dureza do nosso coração, de nós não consultarmos Ele. Daí você se mata, entra, se afunda e usa o pretexto. Ah, mas no mundo tem aflição, eu vou sofrer por causa da desobediência, queridos. Então nós temos que ter, queridos, a ousadia de ouvir um não. Senhor, eu estou preparada para ouvir um não. Se o Senhor não confirmar através da palavra, a paz no meu coração e do profeta. Então você vai pegar uma pessoa, não precisa falar que você vai fazer. Fala, eu estou pensando em fazer. Sabe, queridos, às vezes nós vamos atrás do profeta, da palavra, mas tudo depois. Já comprou a loja, já comprou a mercadoria, já fez o empréstimo, já se afundou, ou vai querer fazer uma viagem, eu vou fazer missão lá não sei aonde. Tudo bem, nós devemos ser missionários do Senhor, mas você pediu para Deus primeiro? Não, primeiro comprou a passagem, primeiro fez tudo que tinha que ser feito para se afundar, depois vai pedir. Aí o que você quer que o teu líder espiritual responda para você? Você já não tomou decisão? O que você foi lá fazer lá? Se você já tomou a decisão, por que você vai procurar as pessoas, querido? Por que você vai buscar em Deus se você já tomou a decisão? E isso faz com que nós nos arrebentamos em todas as áreas, queridos. Eu tô com um problema no meu casamento e o Senhor disse. O Senhor disse que o casamento tem que ter perdão, tem que ter tratamento, tem que ter um coração voltado para o Senhor. Aí você separa e fala que não era do Senhor. Lógico, você não obedeceu. Tanto um quanto o outro. Aí vem as desgraças e nós culpamos Deus. Ou a igreja. Ou o povo da igreja. Ou o próprio pastor. Vamos voltar aqui, queridos? Então, assim. Olha só a situação de Davi. Teve o profeta. Teve a inquietação. Teve a palavra. E ele proferiu. Só que rapidamente ele falou, Senhor, pequei. Mas às vezes nós não. E estamos se afundando, e estamos sendo egoístas, orgulhosos, estamos percebendo que não é do Senhor, mas como você teimou, agora eu vou até o fim. Já que eu teimei, já que eu gastei, já que eu fiz tudo isso, agora eu vou até o fim. Vai, querido, que vai ser morte. Escuta o que eu estou falando. Olha só o que a Bíblia diz. Vamos comigo? Abre lá, por favor, leiam a Bíblia. Segundo Samuel, capítulo 24, eu vou ler alguns versículos só, para você entender. Então, vamos lá. Quando você quer tomar uma decisão e sair falando para as pessoas que Deus falou com você, olha lá. Consulte a palavra, consulte o profeta, um líder espiritual que tem peso na tua vida, e paz no teu coração. Vamos lá? Então, ele quis fazer essa contagem de pessoas, que é o censo, esse recolhimento de várias informações das pessoas. Olha lá. E outra vez, capítulo 24, no versículo 1. E outra vez significa o quê? Olha só, que eles já tinham irado o Senhor. Outra vez se acendeu a ira do Senhor contra Israel, porque a Davi tinha incitado contra eles, dizendo-lhes, vai, contra Israel e Judá. Se você pegar, querido, por isso que nós temos que ler a palavra. Em Crônicas, em 1 Crônicas, no versículo 21, fala assim, que Satanás induziu Davi a fazer isso. Olha só, queridos, homem de Deus, buscava a Bíblia, mas tinha a queda de não buscar o si, né? Então fala lá. 1 Crônicas 21, fala, e Satanás tentou Davi para que fosse fazer determinado censo. Então, vamos lá. No capítulo 10, do 1, vamos pular para o 10. Mas o coração de Davi lhe pesou depois de ter contado o povo. Então, veio o peso sobre Davi. Ele começou a ficar, mesmo que tardio, mas veio aquela sensação. Você está vendo que teu coração está apertado. Você está vendo que está difícil, está vendo que o negócio não é por aí. Ele parou, mas nós muitas vezes continuamos. Mesmo ele parando, teve consequência da desobediência.
E disse Davi ao Senhor: pequei gravemente no que acabo de fazer. Queridos, a gente não faz isso. A gente não faz, a gente continua se afundando em várias situações. Davi tinha essa humildade. Agora, pois, ó Senhor, eu te rogo que perdoes a iniquidade do teu servo. E quando se levantou Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor. Olha só, o que eu terminei de ler. O coração pesou, o profeta apareceu, a palavra do Senhor. Então, aí tem as 3 situações que ele não buscou antes, mas veio depois. Levantou-se pela manhã e veio a palavra do Senhor a Gade, o profeta vidente de Davi, dizendo... Ele chegou até Davi, queridos, olha essa cena. E Davi já sabia que tinha feito a decisão errada, já tinha teimado e já conhecia a voz de um profeta, ele respeitava a voz do profeta. Eu acho que quando ele viu o profeta na frente dele, ele falava: Senhor, lá vem de novo. E o profeta veio trazer a consequência para ele. Você desobedeceu, agora tem consequências. Você escolhe uma das 3 consequências. E ele é tão... Davi tem assim, sabe, a cabeça rápida no Senhor, que ele escolheu que a mão do Senhor pesasse sobre ele, porque seria menos do que a mão do homem. Porque o homem é ruim. O homem é ruim. Olha o que o profeta falou. Vai e fala Davi, né? Deus dizendo, vai e fala Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas vou te propor. Escolhe para ti uma delas, para que eu te outorgue isso. Veio, pois, Gade a Davi e o propôs, dizendo: queres que venham sobre ti 7 anos de fome na tua terra? Olha a consequência de um pecado. Ou que por 3 meses fujas diante dos teus adversários e que eles te persigam? Ou queres que em 3 dias dê peste na terra? Agora considere bem e vê que resposta tenho que levar ao que me enviou, né, o Senhor. Davi então respondeu a Gade: estou em grande aflição. Rogo-te que caiamos nas mãos do Senhor, porque grandes são as tuas misericórdias. Porque Davi sabia que a mão do Senhor tem misericórdia, do homem não tem. Mas não caia eu nas mãos dos homens. Queridos, o que eu quero te dizer terminando essa palavra? Busque a palavra quando você vai tomar uma decisão. Não fique falando para as pessoas que Deus falou com você se Ele não falou. Deus fala, mas Ele fala através da palavra, Ele aquieta teu coração e Ele usa pessoas. Às vezes usa sonhos, tem umas outras situações, mas essas 3 são as básicas, são as principais, tá, queridos? Palavra, paz no coração, usa pessoas que têm peso na tua vida. Queridos, muitas vezes nós achamos que está certo, mas não está, a maioria das vezes. Cuidado, querido. Sempre há uma consequência e essa foi de morte. Querido, se você olhar, deixa eu pegar o versículo aqui. Olha a gravidade de uma decisão errada quando Deus não fala. O Senhor então enviou a peste no meio de Israel, desde aquela manhã até o tempo determinado. E morreram 70.000 homens pela desobediência de Davi. Então o Senhor é ruim. Não, queridos. O Senhor não quer o teu mal. Só que Deus é justo. Toda desobediência tem consequência. Imagina você usar o nome de Deus se Ele não pediu. Imagina você dizer que Deus falou. Isso é fofoca contra o Senhor. Deus mandou te dizer se Ele não falou. Não, Ele não falou, Ele não pediu para você ir, Ele não pediu para você fazer. Queridos, quando Deus usa a pessoa, abre todas as portas. Abre todas as portas. Então não vai ter dificuldade. Tem, mas Deus é com ele, é diferente. Quando você vai na desobediência, a coisa começa a dar errada desde sempre. Você não nota, porque você pega um pretexto de um versículo. O Senhor é comigo. O Senhor está comigo.
Ou tem 10 mil à minha esquerda, 20 mil à direita. O Senhor... Não, não é assim. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, eu ouvirei do céu e sararei a tua terra. Mas quando há desobediência, Deus é justo, queridos. Deus é justo, fala comigo, Deus é justo. E Ele não vai pôr a mão na tua mentira, dizendo que Ele falou. Se Ele não falou, Ele é justo. Deus não mente, queridos. Para de ficar dando profetada nas pessoas. Para de querer. E outra, tem profeta que só fala o que a pessoa quer ouvir. Tem profeta que fica usando o pretexto da Bíblia, queridos, orando em línguas, quando Deus não falou. Vá para o teu quarto, dobra o teu joelho, fecha a porta, pede para Deus, foi o que eu fiz, trata o meu caráter, Senhor, trata a minha boca, trata o meu coração para perdoar, me dá sabedoria, me dá inteligência. Não deixe eu falar o que o Senhor não falou, Senhor, porque há morte na minha vida, Senhor. Não, nós queremos teimar. Então, quando você começa a fazer as coisas que a palavra já está dizendo, que o profeta, né, o teu pastor, teu líder, o teu padre, enfim, teu pai, tua mãe não vai, meu filho. Isso é contra os princípios bíblicos. Não faça isso. Não vai. Você vai colocar em risco tua família, tua igreja, tua cidade. Foi o que Davi fez. Colocou a morte de 70 mil pessoas, querido. É muita gente. Cuidado. Deus está dizendo para você que nem sempre é Ele que fala, mas sim a tua vontade é que grita mais alto. Essa palavra veio no meu coração, queridos. Eu não copiei de ninguém, eu apenas estudei a palavra e eu tenho assim muito medo assim, tremor a Deus de ficar falando para as pessoas o que Deus não falou. Sabe, queridos? Então, quando o teu coração está apertado, quando você está angustiado, quando a palavra está dizendo sobre as consequências, quando o teu líder fala, olha, pesa isso. Não, você vai lá e já leva o saco pronto para o pastor. Já comprou, já alugou, já fez tudo que tinha que fazer. Aí você quer que teu pastor fale o quê? Vai em paz, meu querido, vou orar pela tua vida. Porque não tem o que fazer. Você já tomou a decisão. Você já tomou a decisão, queridos. E se eu tomei errada, missionária, o que eu faço? Faço o que Davi fez. O que ele falou assim? Meu coração pesou. Senhor, eu me arrependo. Não foi isso que ele disse? Olha ali. Pequei gravemente contra o Senhor. Eu te rogo que me perdoes da minha iniquidade. Peça perdão. Volta, ajoelha, começa de novo. Recomece. Mas não vá fazer o que Deus não pediu para você fazer, queridos. Isso gera morte. Você coloca pessoas em risco de vida, família, cidade, igreja. E ainda briga porque o pastor não deu apoio. Ainda briga porque as pessoas querem o teu mal. Não. Deus está colocando pessoas te alertando da morte, querido. Eu espero que Deus falou teu coração. Eu espero que essa palavra sirva para mim todos os dias. Eu espero que você cresça, que você estude a palavra. É muito sério você pegar um versículo aí, ó, e começar a pregar como pretexto. Nós precisamos ensinar o povo ao arrependimento, querido. Nós precisamos ensinar o povo, começando por nós, a ter um coração que perdoa. Dentro da nossa casa tem que existir o perdão, a palavra. Sabe, ouvir as pessoas. Às vezes as pessoas querem o teu bem, não é o teu mal. Ah, mas aquela ali só quer ver o meu mal. Então vai pela tua palavra, vai pelas tuas decisões, que você vai longe. 70 mil mortos pela tua desobediência. Queridos, que essa palavra fala aos nossos corações.
Deus respeita a tua escolha. Deus respeita a tua escolha. Mas aonde há desobediência, Deus é justo. E você vai responder pela tua desobediência. Que Deus fale conosco. Que Deus fale contigo. Que Deus fale comigo. Que Deus fale à nação. Que Deus fale ao nosso Brasil. Arrependa-te. Busque o Senhor. Ouve os homens de Deus que querem o teu bem. E busque a paz no coração para tomar decisões acertadas. Não coloque pessoas em risco por causa das tuas profetadas. Amém, queridos? Que Deus os abençoe, que Deus fale comigo, que Deus fale com você, porque é muito duro essa palavra, querido. Mas nós precisamos aprender. Amém? Beijo da missionária. Eu amo estar com vocês. Eu tenho aprendido com vocês. Dá um joinha aí, vai lá, se inscreva no meu Instagram para que você possa compartilhar essa palavra com outras pessoas. Às vezes as pessoas precisam dessa palavra. Às vezes nós hoje estamos precisando dessa palavra, porque senão quando amanhã a gente esquece. Vai no Instagram, Facebook. Hoje nós temos a mídia, né, as redes sociais para sermos abençoados e abençoadores. Tem um lado ruim, mas tem um lado bom, que Deus usa as pessoas que estão dispostas a levar a mensagem. E eu estou disposta a ir na tua igreja a levar a palavra. Eu estou disposta a trabalhar com as mulheres. Eu estou disposta a participar de conferências. Eu estou disposta a largar tudo. Eu já busquei ao Senhor. Eu já falei com o meu pastor. Eu já falei com o meu bispo que eu estou disposta a ser a missionária do Senhor. Eu quero ser missionária, levar a missão, levar a palavra para a tua igreja. Agora eu estou me preparando para essa viagem. E o Senhor vai abrir os caminhos, se for dele, vai me dar paz no coração e vai usar muitas pessoas para abençoar a minha vida. Eu creio nisso, começando pelo meu marido. Amém? Deus te abençoe e que essa palavra seja guardada nos nossos corações. Beijo profundo no teu coração. Amém?